a Deus, maravilha, parabéns ao louvor aí pelo louvor abençoado. Quantos já estão sentindo a presença dele aqui? Aleluia, você pode se assentar glorificando e exaltando a ele. Aleluia, glória, 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 aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom poder estar com vocês aqui mais uma vez. Deus, ele colocou algo em meu coração, eu quero dividir com você com muita alegria. Fique bem atento em tudo que será dito aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não prestar atenção àquilo que Deus está falando ao seu coração, nada vai adiantar você ouvir a palavra, nada vai adiantar você estar aqui. Então fique atento nos mínimos detalhes que Deus está falando com você. Pode ficar aqui o instrumentista, pode ficar aqui, que eu vou precisar de vocês daqui a pouquinho. Amém? Eu queria um pouquinho d'água, mas se possível, não precisa ser gelada não, tá? Pode ser água normal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a arca, né? Para quem não sabe, a arca é uma forma que Deus achou de estar fazendo uma casa, um lugar para ele habitar no meio do povo. Aonde o povo fosse, a presença do Senhor, simbolicamente na arca, iria junto. O que tinha dentro da arca? Tinha a vara de Arão que florescia, tinha um vaso de ouro, um pote de ouro com o maná e as tábuas da lei. Simbolizava a presença do Senhor. Alguns estudiosos dizem que era um templo vazio. É engraçado que esse templo vazio, toda vez que o povo de Israel lutava, que a arca ia à frente do povo, toda vez que a arca ia, junto com o povo vencia. Não tem como perder quando a arca está na nossa vida. Não tem como perder uma batalha quando a arca está entre nós. Não tem como viver uma vida de derrota se a presença de Deus está dentro de nós. Só que tem um detalhe: muitas das vezes a presença está entre nós e nada acontece. Muitas vezes a arca está entre nós e nada acontece. Por que será? Os israelitas, eles estavam servindo ao Senhor, e no momento os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para si. E a história diz que muita coisa ruim aconteceu. Eu precisava pelo menos de 1h30 para contar toda a trajetória da arca, que é uma história incrível. Uma história incrível, uma história assim de emoção, uma história de aventura linda demais. Mas alguns pontos, algumas passagens na Bíblia mostram a fala e momentos da arca. E um desses momentos fala quando a arca ela entra na cidade que Davi havia resgatado, quando a arca volta para o seu lugar. É esse momento que eu quero pegar e quero falar com você, e quero conversar com você, para você entender o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Davi então vai lá, ele luta e arranca a arca da mão dos filisteus e traz de volta. E essa arca vai para a casa de Abinadab e fica lá durante muito tempo. E aqui eu começo a história com você, para você entender. Abra a sua Bíblia, ou anote, ou escreva se você quiser. Boa noite você que está em casa, fique atento que tem bênção para você. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Pode ser diferente a tradução, mas a palavra é a mesma, ok? Segundo livro do nosso profeta amado Samuel, capítulo 6, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, mas é um pouquinho diferente, mas é a mesma, a tradução, o sentido é o mesmo. A arca da aliança ficou 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua família. Pai, fala conosco mais uma vez, Senhor, nesse tempo, que possamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o sentido que o Senhor quer falar conosco, porque nós saímos de casa à toa.
Senhor, os teus filhos que estão em casa, eles não estão conectados à toa, não, eles querem uma bênção, eles querem receber algo de ti, como eu quero também. Então fala, mais uma vez, a casa é sua, tu és o dono, fala e que a tua bênção continue entre nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando Davi descobre, quando ele ouve dizer sobre a arca, o que ele faz? Ele resolve pegar a arca e levar a arca para Jerusalém. Só que entre a arca sair da casa de Abinadab e ir para Jerusalém, algumas coisas acontecem. E eu quero estar fazendo uma referência ao que aconteceu com a nossa caminhada com Cristo Jesus. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa caminhada cristã e nós não entendemos. Não há libertação quando a sua mente não abre. Quando você entende o porquê você está vivendo, você consegue ser liberto. Então hoje Deus, Ele vai abrir a sua mente, Ele vai abrir o teu coração, através do poder da palavra, para você entender o que é possível, o que acontece quando a arca está na casa de alguém que é consciente e entende que a arca não é qualquer coisa. Eu já começo falando, a presença do Senhor não é qualquer coisa. A presença do Senhor não é qualquer coisa. A presença do Senhor é algo que tem que ser respeitado, preservado e tratado com diferença. Como assim, pastor, diferença? Não tem como eu considerar a presença de Deus como a presença do mal. Não tem como eu considerar a presença do santo como algo do mundo. Eu tenho que separar e entender. E quem vive para Deus, quem sente Ele, precisa entender e respeitar a presença de Deus. Pastor, quando é que eu não respeito a presença de Deus? Você vai entender. Porque às vezes você veio buscar uma libertação, uma cura, e você vai sair talvez igual você entrou. Por quê? Porque você não entende que tem que haver respeito. Você não entende que a presença do Senhor não é qualquer coisa, não. Ei, o Todo-Poderoso está aqui. Quem entende recebe, quem entende é curado, quem entende é liberto. Amém, queridos? E aí começa a história. Vamos ler no versículo 7, capítulo 6 ainda, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Anote aí e medite em casa com calma e acompanha. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por causa da sua falta de respeito. Algumas traduções falam por causa da sua imprudência. Preste atenção que isso é muito importante, ok? E o matou, e Uzá morreu ali ao lado da arca. Irmãos, escute uma coisa, não adianta somente dar glória a Deus, aleluia, porque você está vendo alguém sentindo a presença de Deus. Escute uma coisa, enquanto não houver respeito, não tem libertação. Enquanto não houver prudência, não tem cura. Escute uma coisa que homens e mulheres têm que entender: Deus precisa ter o respeito que Ele merece. A presença de Deus tem que ter o respeito que Ele merece. Pastor, aonde está a falta de respeito? A primeira casa que habitou a arca do Senhor depois que saiu das mãos dos filisteus era a casa de Abinadab. E aí Davi falou assim: peraí, eu vou tirar de lá e vou levar para uma segunda casa. Qual era a segunda casa? A casa de Obed-edom. Só que aí o que aconteceu? Os filhos de Abinadab, eles acharam que podia fazer com a presença o que eles quiseram. O problema é que tem pessoas que acham que a presença é para qualquer pessoa. Ei, a presença é para quem é filho. A presença é para quem entende. A presença é para quem respeita. A presença é para quem paga o preço. A presença é para quem diz não para o pecado. A presença está para todos. A presença está disponível para todos, mas são poucos que provam, que sente a presença dele. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Mas não adianta ele estar aqui se não há respeito, se não há interesse, se há imprudência. E aí Uzá agiu de imprudência e Deus o matou. Naquele momento Davi ficou assustado e falou: já sei, eu não vou nem tocar na arca. Ele ficou assustado.
Irmãos, era um momento de festa, estavam alegres, cantando, festejando. O texto diz que Davi estava adorando ao Senhor, tinham vários instrumentos, porque a arca, ela tinha o respeito que ela merecia por parte de Davi. A arca, ela tinha o respeito que ela merecia diante do povo. A questão é, cuidado, porque se você não respeitar a presença, ela pode te matar. Sabiam que a penicilina, ela vem de um veneno de um animal? Se torna-se um remédio por causa da dosagem. Se a dosagem não for controlada, ela mata. Sabiam disso? Tem gente morrendo na presença do Senhor porque não respeita a presença. Agora, quando a arca ela vai para a segunda casa, e aí ele sabe e descobre que enquanto a arca esteve lá durante 3 meses, a casa de Obed-edom prosperou. Vamos ler então, para você não ficar só nas minhas palavras. Versículo 13, olha o que diz o versículo 13, é interessante essa história, muito linda essa história. Versículo 13: depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, e aí começa a diferença. Quando os filhos de Abinadab estavam acompanhando o carro que a arca estava, que houve um descuido, houve um despreparo, houve um desrespeito. A questão, pastora Fabiane, pastora Carla e pastor Davi, é que tem pessoas que querem estar na presença de qualquer maneira, querem tocar de qualquer maneira, querem tocar violão, bateria, querem pregar, querem cantar de qualquer maneira. Cuidado, você pode estar a um passo da morte. Mas por que, pastor? A presença é vida sim para quem respeita e entende. Por que, pastor? Quem respeita não fala mal do pastor, quem respeita não se desvia, quem respeita não larga Jesus por nada, quem respeita vem para o culto, quem respeita adora a Deus. E isso é respeitar a presença. E aí, imagina a expectativa, e vão morrer, porque só podia carregar a arca os herdeiros, né? Ou descendentes da tribo de Levi. E aí a expectativa, vai morrer, só que caiu na mão, pastor Davi, de alguém que entende o respeito da presença, caiu na mão de alguém que entende a presença, que a arca simboliza Deus. E aí o texto diz claramente que era mais ou menos assim, ó, escuta. Eles pegaram uma arca, porque quem sente a presença, o olhar dele é diferente. Quem entende e respeita a presença, o olhar, a fisionomia dele é outra. Ele não é orgulhoso, ele não é abusado, ele não é altivo, ele entende a presença. Porque a presença, o Espírito Santo, ou a presença de Deus, não concorda, não combina com a soberba, não combina com a mentira, não combina com o eu. E aí não houve morte. Por quê? Porque houve respeito. Lembraram, peraí, quando Moisés orientou da fabricação da arca, ele disse como deveria ser levado. Uzá estava preocupado com o carro, se ia cair ou não. Agora os levitas falaram, peraí, Davi, agora é por minha conta. Rei Davi, nós vamos levar. Mas pode ser do nosso jeito? Imagina Davi perguntando, como assim? Vou fazer do jeito que tem que ser feito, como nós somos orientados. Como assim? É o seguinte, fica olhando. O texto diz que a cada 6 passos sacrificava um boi e um animal cevado. Mais ou menos assim. Esse boi e animal cevado hoje é glória a Deus, aleluia e oferta. Como você não vai ofertar glória, você pode dar glória a Deus, aleluia. Foi? Tá bom? Quando eu bater o pé, quando eu bater num 6, você faz um barulho aí e o povo dá glória a Deus. O povo achou que haveria morte, porque estava tendo toque na arca. O povo achou que mais um corpo seria velado. Imagina a expectativa, só que dessa vez, após a segunda casa,
Estava na mão de alguém que entendia a presença, sentia a presença, tinha intimidade. Porque quem tem intimidade com o dono da arca não chateia ele, não magoa ele, não vive no pecado. Entendeu isso, gente? Diga assim: quem entende, quem respeita, quem sabe levar, quem sabe viver com a arca, vive dias de bênção. Eu te pergunto, por que é que você não está vivendo dias de bênção? O que você bebe? O que você anda fumando? O que você anda falando? O que você anda vendo? O que você vive? Porque isso diz e mostra o quanto você deve viver na bênção ou na morte. E aí, quando o povo olhou, igual vocês, Uzá tocou, morreu. E agora? Temos que levar a arca. Imagina Davi olhando, e agora? Mas agora é diferente. Caiu na mão de crente, caiu na mão de alguém que entende, de alguém que respeita a presença. E aí o milagre acontece. E era mais ou menos assim: pegaram a arca e foi, contaram. Aí o povo, tudo atônito, vai morrer. Aí o povo olhou e o povo começou a contar os levitas andando. Vamos lá, no sexto você bate, tá? E vocês dão glória. Era mais ou menos assim, ó. É por isso que morre, gente. De novo, vamos lá. É que hoje estão devagar. Era, pegava a arca e assim, vai. Aí era assim, porque o povo pensou assim: ah, isso é mole. Só que tinha todo um percurso. E durante todo o percurso, a cada 6 passos, o dono da arca tinha que ser adorado, glorificado, tinha que sacrificar. Só que tem um detalhe, pastor Davi: ninguém quer pagar o preço do sacrifício. Porque uma coisa é você andar daqui a ali e dar glória a Deus e sacrificar um animal. Agora, imagina durante todo o percurso. Que isso, pastor Flávio? Se você não estiver disposto a viver uma vida de sacrifício, você não pode manter a presença na sua vida. Vamos lá. Só quem está vivo, vai. Bora, gente, vamos embora que o caminho é longo. Oxi, vai. Bora, tá cansado? O problema é que cansa. Por que, pastor Flávio? Ler a Bíblia cansa, jejuar cansa, orar cansa. Como é que você quer ter vitória se não há respeito com a presença? Ah, pelo menos um deu um aleluia ali. Ah, pastor, eu achei. Quer moleza? Compra Maria Mole. Quer moleza? Vai pra praia, abanar. Preço. No meio do caminho, não importa o que vai acontecer, 6 passos, a honra é dele. 6 passos, no 7º, a honra é dele. No 7º, a honra é dele. No 7º, que é isso, pastor? É respeito com a presença. E até hoje estão tentando achar o corpo que não ouve, porque quando há respeito com a presença, a vida. Quando há respeito com a presença, a vitória. Quando há respeito com a presença, Deus opera maravilhas e milagres. Qual é o respeito que você está tendo com o Todo-Poderoso na sua vida? Respeito não é ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso não é respeito. Isso é religião. Isso é religiosidade. Respeito não é botar um louvor alto para todo mundo ouvir. Respeito é o que você vive, é o que você posta, é o que você fala, é a hora que você chega na igreja, é o que você fala da sua liderança, é o quanto você prega a palavra, é o quanto você obedece àquele que deu a ordem para você. Amém, não amém? A cada 6 passos, um animal sacrificado. Isso foi assim até chegar à cidade de Davi. Sabe qual é o problema, irmãos? É que chega no 5º passo, você desanima,
Porque você olha para homens. No quarto passo você quer parar, sabe por quê? Você acha que o tempo de Deus tem que ser o tempo. Deus não usa o tempo humano. Deus não depende do nosso tempo, o tempo dele é diferente. Enquanto não acontece, vai andando e dando glória. Vai andando e dando glória. Não entendeu? Vou voltar de novo, tá? Enquanto não chega a bênção, vai andando e dando glória. E quando acontece, vai andando e dando glória. Se você parar, a presença para. Se você parar, nada acontece. Mas não entenda uma coisa, durante a caminhada tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter oferta, tem que haver respeito, porque se não houver respeito, haverá morte. É por isso que tem crente morrendo na casa do Senhor, porque não respeita a presença. Procura na Bíblia aí algum homem que sobreviveu depois de desrespeitar a presença. Não tem. Todos que desrespeitaram a presença morreram. Hoje Deus trouxe você aqui te orientar e falar: meu filho e minha filha, continue respeitando a presença. Quem respeita a presença sobrevive. Quem respeita a presença vence. Quem respeita a presença, ele consegue sobreviver às lutas, às tentações. Quem respeita a presença tem vida para ver se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Quem crê? Quem crê? Pastor, quando é que eu respeito a presença? É quando ninguém está vendo e você tem a possibilidade de pecar e você fala assim: eu posso pecar, mas eu não vou pecar porque eu respeito a presença. Eu posso dar uma resposta, mas eu não vou dar porque eu respeito a presença. Eu posso até apostar, mas eu não vou porque eu respeito a presença. Quem tem a presença? Quem tem a presença, respeite. Quem tem a presença, respeita. Pastor, o que é respeitar a presença? É deixar Ele definir aonde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer e quando você vai fazer. Fora isso, é morte. Só que naquela época, Uzá morreu e o corpo dele é do lado da arca. Hoje, a morte existe, mas o tipo de morte é diferente. Hoje na graça, são pessoas que são bonitas, tocam bem, cantam para chuchu, mas estão mortos por dentro. Sepulcros caiados, bonito por fora e morto por dentro. Ele está do lado da arca, mas está morto há muito tempo. Porque estar ao lado da arca não quer dizer que você está vivo. Estar pregando no altar não quer dizer que você está vivo. Tocar bateria, violão não quer dizer que você está vivo. O que diz que você está vivo é a maneira como você respeita a arca quando ninguém está vendo, no escuro, de madrugada. E aí, pastor Flávio, é simples. Daqui a pouquinho você vai passar diante da presença. Eu te pergunto: a forma como você está vai definir se vai ter vida ou vai ter morte. Terceira casa. Acabou não. Davi vai e prepara uma tenda. E fala: eu vou preparar a tenda porque eu quero a presença. E é engraçado que Davi, como rei, como sacerdote, a Bíblia fala durante todo o tempo, porque quando a arca ela sai da casa de Abinadab, não é contado o que é feito. Então não houve respeito. Já quando sai de Obed-edom é contado. Os passos, os detalhes são contados. A Bíblia, ela valoriza os detalhes. Só que agora tinha tudo para dar certo. Houve respeito, houve a forma certa de conduzir. Porém, Davi estava lá feliz da vida, porque não houve morte. A arca finalmente voltou. Em todo o tempo mostra a alegria dele. Ei, quem tem a presença e parece que está triste, nunca teve a presença. Eu vou repetir. Quem tem a presença e vive como se nunca tivesse, nunca teve a presença. Que é isso, pastor? Tem a presença, tem que ser alegre. Tem a presença, tem que sorrir. Tem que ter a presença, tem que ter prazer em viver. Tem a presença, porque o que você faz, como você vive, mostra se você tem a presença ou não. Amém? Davi, ele dava salto, lê a história. Ele saltava e a arca foi chegando. E a arca foi chegando na cidade, pronto para estar na tenda que Davi havia preparado. Versículo, terceira casa.
A tenda de Davi, versículo 17. Olha o que diz. Coloca aí, por favor. Versículo 17. A história é linda demais. Toda ela é linda. 17. Levaram a arca e o colocaram no seu lugar. Dá uma glória a Deus. A arca chegou. Não era assim não, mas fez conta aqui, tá? A arca voltou. Gente, muitos anos que a arca estava fora de Israel, povo de Jerusalém. Davi prepara a cidade, prepara a festa, prepara alimento, pão, comida, bebida. Ele fala: a arca vai voltar. Gente, foram dias de festa. Só que tem um detalhe. Deus, ele tolera qualquer coisa menos desprezo e desrespeito. Uzá desrespeitou a presença do Senhor, e o desrespeito de Uzá trouxe morte ao invés de vida. Quando ele entrou na cidade, eu vou ler com você aqui. E levaram a arca, colocar o seu... levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca ou na tenda que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Escute isso. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é a realidade. O que mantém a presença é louvor, adoração e oferta. Vou repetir: o que mantém a presença é louvor, adoração e oferta. Louvor, adoração e oferta. Pastor, eu não tenho um centavo, mas você tem mão. Pastor, eu não tenho um centavo, mas você tem voz. Pastor, eu não tenho um centavo, mas você tem perna. Pastor, eu não tenho um centavo, mas tenho fôlego de vida. Eu te pergunto, quanto que custa o fôlego de vida? Então, meu irmão, você tem que fazer festa, tem que levantar, tem que adorar, porque a presença está aqui. A presença está aqui. A presença está aqui. E a maneira que você se manifesta mostra o quanto você respeita a presença. Deixa eu ver. Eu vou repetir. A maneira como você se apresenta mostra o quanto você respeita a presença. Deixa eu ver. Por enquanto, a morte ainda no ambiente. A maneira como você se manifesta mostra o quanto você respeita a presença. Deixa eu ver de novo. Continua a gente morta ainda. Vamos lá. A maneira como você se apresenta. Peraí. Se eu fosse cobrar a você R$1.000 cada minuto de oxigênio, já foi R$1.000, já foi R$2.000, já foi R$3.000. Vai chegar uma hora que você não vai ter dinheiro, e o meu Deus te dá de graça, é só respeitar. Então vou falar de novo pela última vez, para ver se tem crente que entende. Pelo amor de Deus, a maneira como você se porta na presença da arca mostra o quanto você é grato a Ele, que você respira e por quem você é. Deixa eu começar por aqui para eu ver. Deixa eu ver. Tomara levantou pela presença, né? Tomara. Porque eu falo, poxa, até o Levi levantou. Não foi não, mas faz conta que foi. Deixa eu ver aqui, por aqui, deixa eu ver. Respeito a presença. É isso que faz toda a diferença. E aí Davi chega na cidade, bailando, feliz da vida. De repente, Mical olha para Davi, e o texto diz que ela o despreza. Davi dança, fica feliz, salta. E a Bíblia diz que por ela ter desprezado, digamos, a presença, porque quem despreza o filho do dono da presença, despreza o próprio dono. Eu falei assim para ficar bonito, mas traduzindo, quem despreza você, despreza o próprio Deus. Ou seja, calma, estão desprezando, fica tranquilo, porque quem desprezou não gera nada. A Bíblia diz que ela ficou estéril e não deu filhos para Davi. A igreja está cheia de gente que não gera nada. Sabe por quê? Fica desprezando as pessoas pela cor, pela altura, pela cor dos olhos, pelo cabelo, se é porque é diácono, porque é obreiro. Escute uma coisa: enquanto você não mudar essa sua mentalidade, você não vai gerar nada.
Quem não respeita a presença e quem despreza a presença, só tem duas coisas: morte, esterilidade. É por isso que nada acontece na vida de algumas pessoas, porque estão brincando com a presença. Acho que a presença está à disposição, igual melancia na feira, né? Eu quero, não quero. Ei, isso aqui não é melancia, não. Isso aqui não é doce como da mel, não. Isso aqui é a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Honra a presença, respeita a presença, olhe para a presença, sinta a presença, em nome de Jesus. A maneira como você se veste é a maneira como você respeita a presença. Ficou estéril e não gerou nada, não desenvolveu, seu ministério ficou parado, porque ela desprezou a presença. Pastor, o que é isso? São pessoas que desprezam você, porque ela não tem o que você tem, ela não é o que você não é, não chegou aonde você chegou, não vai crescer, não vai ter e não vai chegar, porque quem despreza é estéril, não chega, não vai, não consegue, não alcança e não recebe. Então, se você está passando por essa fase, talvez desrespeitaram você, porque você é uma diaconisa, porque você é um pastor, talvez desprezaram você. Fica tranquilo, o importante é que a presença, ela desfaz tudo aquilo que fizeram. Desprezaram você, a presença, ela valoriza. Desrespeitaram você, calma, a presença te respeita. Posso falar uma coisa? Fica do lado da presença, que é melhor, porque aonde a presença está tem vida, aonde a presença está o Todo-Poderoso está, aonde a presença está, algo acontece. Amém, não amém? Então hoje Deus trouxe você aqui para ensinar você a respeitar a presença. Quem entendeu, dá uma glória aí. Fica de pé então, fica de pé. Desprezo, imprudência é a mesma coisa. Se você botar num papel, ou for qualificar ou quantificar o desprezo de Mical e o despreparo ou a falta de respeito de Uzá, é a mesma coisa. Só mudou o cenário, mas o sentimento é o mesmo. Que o diabo não vem estar usando a sua mente, e você entendeu, achar que basta ser crente só quando chega na igreja. Não. O respeito à arca não é quando você chega na igreja, é quando você... me ajuda. A presença, o respeito à presença não é quando você chega na igreja, é quando você... O respeito da presença não é quando você dá glória aqui na igreja, é quando você não xinga lá fora. O respeito da presença não é quando você só bebe o vinho aqui, é quando você não bebe lá fora. Esse é o silêncio que aconteceu quando Uzá morreu e quando Mical ficou estéril. Mas hoje aqui tem pessoas que entendem, respeita e não despreza a presença. Então se prepare que vai ter milagre. Se prepare que você vai ser abençoado, porque quando você respeita a presença e você não desonra, escute uma coisa, a arca, ela faz aquilo que ela foi feita. Aonde tem arca tem vitória, aonde tem arca tem a presença, aonde tem a arca Deus opera. Feche seus olhos. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe. Eu não sei o